Gente, vamos então entrar no assunto, não é? Além dos limites, ou rompendo os limites. Primeira coisa que eu quero te perguntar é, quais são os seus limites? Ou melhor ainda, onde você quer chegar? Porque tem muitas pessoas que estão felizes no limite em que ela tem. Tem muita gente que está satisfeita. Acomodada, está feliz, está satisfeita, né? Você pode, inclusive, começar a mandar as perguntas para o Vitor, já está com algumas perguntas aqui, mas é importante tirar a dúvida específica para vocês. Bem, aonde você quer chegar? Se você tiver chegado no seu máximo, então acho que você não precisa preocupar com romper limites, porque você já chegou no seu máximo. Mas, se você quer o dobro, se você quer 3 vezes mais, se você quer crescer, então você tem que dilatar seus limites, porque os seus limites, como eu pus nesse livro aqui, né, vencendo o seu pior adversário, vencendo o seu maior inimigo, seus próprios limites. Ou seja, meus limites são o meu maior adversário. Meus limites são meus maiores inimigos. Ah, mas é o diabo que é o meu maior inimigo, não é? Ou é o mundo, ou é a carne. Pecado. Então, o pecado, isso faz parte, sim, dos seus limites. Mas não é. A palavra é limite, porque você vai vencer um, depois tem outro, depois tem outro. Você vence o mundo, mas depois tem os demônios. Você vence os demônios e não vence todos de uma vez, né? Depois você vai ter outras circunstâncias para vencer. E o problema sempre está dentro de nós. Por quê? Se eu descubro que o problema está dentro de mim, eu aprendo a exercer a minha fé e abrir meus limites, né? Ou ao invés de viver escravizado, como se tivesse caído uma montanha, um edifício em cima de mim, e eu estou lá embaixo, eu não consigo levantar, porque tem milhões de coisas me sufocando, milhões de coisas, eu estou ali pressionado. Já viu o desmoronamento? Quando as pessoas ficam presas lá embaixo? Muitas vezes isso acontece conosco. Essa é a melhor figura para quem vive sufocado sobre limites. Sufocado e infeliz. Sufocado e triste, frustrado, porque o salário está pequeno, não tem tempo para nada, né? A esposa está cobrando muito, os filhos precisam da presença do papai e o papai não está em casa, o que ganha não é suficiente, enfim, isso tudo sufoca a pessoa e ela vai abaixando, ela vai se sufocando, ela vai sendo sugada para baixo e pressionada para baixo. E como é que se faz então, bispo? Pois é, nós temos que descobrir que o limite está dentro de nós. Você tem que descobrir que o limite está dentro de você. Não é só o horário, não é só oração, não é só estudo da palavra, porque com o estudo da palavra, com a oração, a gente aprende a ter as armas espirituais e vai vencendo o pecado, vencendo demônios, vencendo fantasias, vencendo as fraquezas, vencendo até as humanidades. Né? Mas, se eu não tenho essas armas espirituais, porque eu sou limitado, eu não consigo gerenciar minha mente, eu não consigo orar no ônibus, eu não consigo orar no metrô, eu não consigo ler a Bíblia no metrô, então no metrô eu fico desapercebido, quer dizer, eu estou escravizado na minha agenda, e a minha agenda não tem, eu não vejo mobilidade. Então onde está o limite? Está na minha percepção, de deixar que a minha agenda me sufoque, de deixar que a minha agenda ela possa se tornar esse escombro que caiu em cima das minhas costas. Então, descubro que o maior inimigo seu, meu, do Vitor, de todos nós, são nossos limites. Né? É o limite de achar que não pode ir num evento, que não dá para revisão de vida, analisar a sua espiritualidade, vencer seus gigantes, porque lá vence, porque tem muita oração, tem muito momento que você separa para encontrar com Deus mesmo, para libertação. Né? Quer dizer, eu tenho que tomar providências para mim dilatar meus limites. Se o meu limite é físico, eu tenho que ir no médico, fazer exames, eu tenho que descobrir, né? Eu tenho que criar condições para mim abrir aquilo que está fechado. Se o meu limite é espiritual, eu tenho que ir numa revisão de vida, tenho que ir para um retiro, tenho que ir para um lugar onde eu vou encontrar o poder de Deus, para um treinamento avançado, tal, para um renovo. E ali eu vou encontrar Deus e eu vou abrir. Né? Se o meu limite é financeiro, eu tenho que pensar numa qualificação nova, num novo emprego. Não precisa nem ser emprego, mas numa nova atividade remunerada. Né? Hoje emprego é ruim, porque limita salário. Né? O pessoal fala muito de carteira assinada, mas é o que mais limita o seu salário. Como é que você vai ganhar? Porque você toma o seu tempo todo, já que se você pensar em atividades e se tornar uma pessoa boa,
eficiente no que você faz, você pode pegar 2, 3 atividades numa semana e ao invés de ganhar 2.000, 2.200, 1.800, você vai ganhar 6, 5. Por quê? Só porque você teve coragem de falar, não quero carteira assinada, eu vou para contrato de trabalho, eu vou para cima, eu quero... Se esticou, saiu da zona de conforto, né? O que você fazia todo dia, batendo pontinho, tomando cafezinho, ali, bate pontinho. Não, eu vou lá e faço o meu trabalho, entrego minha responsabilidade, cai fora e vou para uma outra atividade. Eu ganho pelas atividades que eu faço. Agora, a pessoa foi colocada na cabeça dela que se ela não tiver uma carteira assinada, o mundo vai acabar, né? Não é assim. Eu não tenho a minha aposentadoria no final. Na verdade, ninguém garante aposentadoria. Eu conheço amigos que têm países onde a aposentadoria quebrou e eles tiveram carteira assinada a vida toda e depois tomaram um boné. Não levaram nada na aposentadoria, na Previdência, porque quebrou. Não e aí, ninguém. Confiando na aposentadoria, não investiu, não guardou dinheiro. Não teve sua casa própria, seu apartamento, não comprou mais 1 ou 2 apartamentos para se alugar, porque aí ele está construindo sua própria aposentadoria. Então, tudo isso são limites. Maneira de pensar, foi treinado, ouviu aquela cantiga, né? Acha que é impossível sair da caixa, sair desse escopo onde eu entro, dessa margem de segurança. Eu preguei acho que foi na Sacerdotal, aqui, que eu preguei, quando eu digo existe zona de conforto, existe zona de conflito e existe zona de crescimento. São 3 zonas totalmente diferentes. Zona de crescimento é onde todo mundo quer chegar. Eu quero ir para a zona de crescimento, nossa, eu quero ganhar 2 vezes mais, eu quero ter uma saúde, eu quero correr na rua, eu quero correr 2 km, 3 km todo dia, 5 km, né? Eu quero cuidar da minha dieta. Legal. Isso é zona de crescimento. Boa, você chegou. Mas para você chegar aqui, isso aqui só existe como produto da zona de conflito. Só entra aqui quem passou conflito. E o que é a zona de conflito? É quem cresceu tanto que a zona de conforto não segurou mais. Então o cara falou, eu não quero isso. Eu estou com meu empreguinho arrumadinho, bonitinho, mas é conforto, mas eu não quero conforto, eu quero crescimento. Aí ele vai para a zona de conflito. Aquele horário não dá mais, aquele salário não satisfaz mais, aquelas atividades não satisfazem mais, está tudo ficando pequeno. E os conflitos estão surgindo. E os conflitos estão aparecendo. Ótimo. Se não tiver a zona de conflito, você nunca vai chegar na zona de crescimento. Então, e eu falo sobre isso no livro. Eu falo sobre isso no livro, sobre essas 3 zonas. Então, o que nós precisamos aprender é sair dos limites. É vencer esse maior inimigo que nós temos, que somos nós mesmos. Se eu não crescer, se eu não tiver novos conhecimentos, se eu não tiver novas habilidades, eu não vou chegar em novos territórios, eu não vou chegar em novas conquistas. Por isso que são nossos limites que são nossos adversários. Por isso, nossos limites precisam ser vencidos. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, uma coisa eu faço, esquecendo para as coisas que atrás de mim ficaram, prossigo para a frente, prossigo para o alvo. Opa, aí sim, esquece, o passado não satisfaz mais. Então eu vou correr para frente, eu vou avançar para aquilo que existe de possibilidade na minha vida. Então, eu queria fazer essa rápida introdução e queria mostrar. O livro, eu abordo muita coisa nesse livro, Vitor, eu abordo inclusive os limitadores. Por que as pessoas não rompem seus limites? Porque elas têm as situações limitadoras, aquilo que segura elas. Elas têm medo, o medo é um grande limitador. O medo é um deles. Total, mas total. Medo de sair mas se eu sair desse trabalho, como é que eu vou viver? Mas medo. A pessoa sempre tem muito medo. O outro grande limitador... E esse medo vem muito pelas coisas que as nossas famílias falam. Totalmente consequência da herança. Se o seu pai tivesse te criado um cara de risco, uma pessoa atirada, não, filho, vai para frente, aí você tinha confiança própria e você se arriscava. Mas o pai e a mãe falaram, menino, não arrisca, você tem que ter um emprego fixo, o negócio é carteira assinada, é pouco, mas é seguro. Aí o cara não vai, você fica a vida toda, né? Cuidado, empresa quebra, você vai para cadeia, vai ficar devendo os outros, a coisa mais importante da vida é o seu nome, a sua honra. A criança cresce com aquilo sendo colocado no seu coração, no seu interior. A partir daquilo ali, que isso entrou na vida dela,
no interior dela, ela, para tirar isso, tem que construir novas sinapses. Tem que reconstruir a mente dessa pessoa. Reconstruir todo o campo emocional dela. Por quê? Porque ela está completamente condicionada sempre para o medo, sempre para a insegurança, sempre para a fraqueza, sempre para a incerteza. Né? Tem gente que o limite é não manter o namoro e o noivado. Ela namora, fica noiva, na hora que chega perto do casamento dá pânico, desespera, entrega a aliança, sai fora, muda, nunca mais nem para conversar com o ex, não conversa, o ex-namorado, a ex-namorada, nem para explicar o que aconteceu. Então são pessoas que têm traumas dentro deles. Provavelmente os pais separaram, viu brigas dos pais. Medo emocional, medo de não continuar apaixonado ou apaixonado. Não, e se eu não gostar de você daqui 10 anos? Eu não quero nunca acabar meu casamento, terminar meu casamento. São medos. Então, são esses limitadores que seguram cordas que nos prendem, que impedem a gente de ir para frente e de romper, de entrar num território grande, um território amplo, que é o que o nosso Deus tem para nós. Glória a Deus. Bem? Amém. Vamos lá, alguma pergunta que você quer fazer? Vamos lá. Bispo, eu queria mostrar para as pessoas que o senhor também já passou por limites. Tem aí, na sua trajetória, desde que o senhor começou aí no ministério, até mesmo antes, algum limite que o senhor lembra? Esse era meu limite, um dos meus maiores, de repente, e eu venci ele. Ótimo, boa pergunta. O maior limite que eu tive na minha vida, o maior limitador, foi, por incrível que pareça, é antagônico, mas e eu tive alguns e quero falar, foi o fato de eu ser um professor concursado da Universidade Federal com dedicação exclusiva. Eu não poderia ter nenhuma outra atividade, só aquilo. Era uma remuneração que não era ruim, acho que hoje está na casa de 10 mil, 12 mil, não é uma remuneração ruim, é ótimo. É o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente, né? Um cargo assim. Mas era um limitador, porque eu tinha viagens, eu tinha palestras, eu tinha conferências, eu tinha livros, eu tinha zilhões de coisas para fazer. E que muitas vezes eu não podia fazer. Eu podia desempenhar qualquer papel ou atividade no final de semana, ou feriado. Meio de semana, universidade. Pesquisa, departamento, aulas. Isso me prendia demais. Quando começou a pressão, e eu comecei a ter que decidir o que eu vou fazer na vida. Entrou na zona de conflito? Aí eu entrei na zona de conflito. Quando eu entrei na zona de conflito, não demorou 1 ano, 2 anos, eu falei, não dá. Eu não vou ficar preso. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ficar nesse ciclo. Eu vou romper. E aí eu pedi demissão. Saí da universidade. E me arrisquei. Continuei só na pesquisa, em algumas áreas, mas voei. E fui construir aquilo que era meu sonho, que estava queimando mais no meu coração. E depois nunca mais voltei para a universidade. Olho para trás hoje, sinceramente, quase me arrependo, porque eu sou apaixonado por dar aula, apaixonado pela faculdade. Se eu conseguisse conciliar lá atrás, provavelmente eu teria conciliado. Mas a estrutura das minhas atividades são totalmente imprevisíveis. Né? Eu vou para o exterior e fico semanas, como é que eu faria com minhas aulas? Eu viajo e fico... Então, era algo realmente sem conciliação. Eu tive que pagar esse preço. Não é? Então, eu não fiquei 100% feliz, porque acabei deixando uma coisa que eu gostava, mas, vamos dizer, eu tinha 20% de realização, 80% de conflitos. Hoje eu tenho 80% de realização, 20% de conflitos. Ainda sobram uns conflitos aí hoje? Eu gostaria muito de estar na faculdade dando aula, eu gostaria muito. Tem algo dentro de mim que mexe muito comigo. Não é só a faculdade, não. Outra área que mexeu muito comigo foi a questão, outro limite que mexeu muito comigo foi a música. Porque eu sempre compus, não é? Desde que eu me converti. No dia que eu me converti, Deus já me deu uma canção. Toda, uma letra e uma melodia. Agora, eu não era musical, eu não sabia tocar. Até hoje toco muito precariamente. Toco, mas é precariamente. E hoje eu consigo, pelo menos, pôr a melodia nas posições, né, nas músicas, meus rascunhos, vamos dizer assim. E eu precisava de crescer nisso. Porque a música, para mim, não era algo que eu ia fazer por 2 anos, 3 anos, 5 anos. É o resto da minha vida. Que dúvida que eu tenho, ou teria, que eu cantaria a vida inteira. Porque eu era pastor, eu estava num culto.
num púlpito, eu estava com o microfone, eu tinha que motivar as pessoas a abençoar, orar, liberar unção. E a música é um instrumento principal da liberação da unção. É a palavra e a canção. Então eu tinha que cantar. Então eu disse, eu vou ter que quebrar isso, eu vou ter que passar por cima disso, eu vou ter que abrir esse limite. Foi quando eu comecei a fazer aula, não é? No avivamento das comunidades evangélicas, eu já falei nisso naquele podcast com o Bruno Morada, Bruno Morada, eu arriscava muito, eu dava cânticos espirituais no ginásio, aqui no Nilson Nelson, lotado, e aqui em outras cidades. Porque quando vinha um som de Deus, eu deixava me levar. Às vezes podia até desafinar uma notinha aqui, outra ali, mas eu ia. Bem, então eu tinha que vencer esse limite. Eu tinha que romper isso. E foi quando eu tomei uma decisão e comecei a gravar para valer. Mas eu já estava acho que eu já estava com 50 anos de idade. E eu tomei essa decisão, mesmo com essa idade, 50 ou 55, quando eu fiz o primeiro DVD, Amigos. Amigos. Isso foi em 2011. Não, foi antes. Foi 2005 ou 2006, porque era 50 anos mesmo. Foi 2000, isso mesmo. É isso aí. Então, eu estava com 50 anos. Foi quando eu comecei a produzir. E aí eu comecei a levar muito a sério, a me esforçar muito, gastar horas de aula, né, de treino. E, graças a Deus, eu melhorei bastante. Pelo menos cheguei a um ponto onde eu posso hoje ter liberdade de cantar. Se eu quiser tocar num culto, eu toco. Se eu quiser tocar num evento, eu faço. Não faço porque eu gosto muito de gesticular e o violão às vezes prende um pouco. Né? Outro limitador meu que eu entendi foi a questão da política. Porque eu era e sou apaixonado, não pela política, mas pelo resultado da política, que é a chance de abençoar o pobre, a chance de chegar à transformação do nosso país, transformação especialmente dos mais necessitados. Não apenas por meio das obras da igreja, do evangelho, ou das obras sociais, que isso eu já fiz a vida inteira, mas de maneira que impacta a sociedade significativamente. Né? A última vez que a minha última atividade como deputado federal, por incrível que pareça, parecia uma sina, né, um sinal do universo. Eu já tinha tomado a decisão que eu iria deixar o mandato, que eu não iria mais me candidatar, mas não tinha divulgado isso para ninguém, só Deus e eu, no meu coração, sabia. E eu fui para uma região aqui em Brasília muito carente. Teve um evento grande de entrega de alimentação e algumas coisas, e tinha lá umas 3.000 pessoas no ginásio. E vieram assim, muita gente veio falar comigo. Eles nem sonhavam que eu ia abandonar a política. E me abraçaram. E muita gente chorava, dizendo, Bispo do céu, o Senhor é a nossa esperança. Bispo do céu, o Senhor é a pessoa que pode nos ajudar. Tem que ter gente que olha para os carentes, tem que ter gente que olha para os pobres e tal. E eu comecei a chorar. Né? Eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado. E eu já sabia a decisão que eu estava tomando. Ia sair, e elas não. As pessoas não. Então, aquilo me quebrou. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Sabe? Amas-me mais do que a estes? Mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Né? Tu me amas mais que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Então, me siga. Então eu falei, tá bom. Eu, com lágrima nos olhos, coração rasgado, tive que virar as costas ali. E isso mexeu muito comigo, porque foi uma situação que, né, assim, me quebrou. Eu sabia que para a igreja seria melhor, como foi, o ministério explodiu. Era para romper um limite ministerial. Era para romper um limite que a igreja tinha chegado. Nós estávamos num ponto que nós tínhamos que botar energia forte. E na política eu pensei, outros podem vir a fazer isso. Alguns discípulos meus podem tomar esse lugar. Hoje. Na igreja, ninguém pode tomar meu lugar. É quase impossível tomar meu lugar. Então eu selecionei por aí. Bem, e Bispo, quando a gente dei 3 tesouros. 3 exemplos aí. 3 exemplos de tesouro. Não conta para muita gente, senão que isso é pérola do meu coração. Manda o link para eles virem aqui e descobrirem. Bispo, quando a gente entra numa questão assim de vencer um limite, vamos imaginar um gráfico. Eu estou na zona de conforto, você estava lá dando aula na faculdade. Está em linha reta, não cresce nem abaixa. E aí você entrou em conflito e falou, vou sair. Aí de repente, aí você me fala se é real.
começou a cair, Bispo do Vale tá maluco, saiu da faculdade, sei o quê. Imagina só parentes, depois melhora? Imagina os familiares, os pais. Você tá louco? Você vai largar, você perdeu o juízo, você ficou doido, vamos te internar. Lógico. Quem está do lado de fora não conhece o clamor do seu coração, não conhece a pressão do seu coração. Quem está do lado de fora, ele tá falando, acha que você está ficando doido mesmo. Só que você sabe, né, que lá você não está feliz mais. Você sabe que ali não é mais seu lugar, que aquilo não você está sufocado, você quer mais espaço. E aí você diz, eu estou disposto a romper a barreira, estou disposto a romper. Piora antes de melhorar. Piora muito, mas não piora pouco não, piora muito. Por isso que eu chamo zona de conflito, para depois subir. Perfeito. Bispo, nessa caminhada, cuidando de pessoas, pastoreando, discipulando, né? Qual que é o limite que o senhor enxerga mais nas pessoas, que as pessoas mais têm? Assim? Tem um limite específico? Eu acho que o maior limite é a pessoa trocar o seguro pelo sucesso. Eu abro mão de ser sucesso, eu abro mão de conquistas novas pela segurança. Né? O maior limitador é insegurança. E o que está por trás da insegurança? Medo. A pessoa avalia muito o que tem, ela tem muito a perder. Por isso que o Bispo Lucas colocou o tema da conferência, nada a temer. Por quê? Porque tudo que a pessoa tem é medo, é a insegurança de eu vou perder meu salário, eu vou perder a posição, eu vou perder o cargo, eu vou perder... Quer dizer, essa insegurança ela é como um elefante preso por um fio. É o elefante preso por uma corrente. Não sei se você sabe, mas a corrente que prende o elefante, ela é fininha. Só que ela prendeu o elefante quando ele era pequenininho. O elefante era bem pequenininho e a corrente realmente segurava o pezinho dele. Marcou. Ele cresceu com a corrente na mente dele. A sinapse que foi formada é que ele tem uma corrente ali poderosíssima segurando ele. Não tem nada. Se o elefante der uma patada, ele arrebenta aquela corrente. É mais emocional do que totalmente cognitivo, é algo dentro da mente dele, é uma sinapse, é um bloqueio que está na cabecinha dele, certo? E assim ele vive, só naquele raiozinho ali, porque ele acredita que só tem espaço para ele. Foi programado ali, Foi né? Algo programado. Bispo, para a gente matar esse podcast, o maior exemplo de superação de limites na Bíblia? Uau! Tem tantos, né? Tem muitos. Davi? Eu acho que Davi. Porque Davi, ele era o último em muitas coisas. Ele era o último filho, né? Ele era o último guerreiro, ele foi o último em muitas coisas. E ele foi vencendo essas limitações. Limite por limite. Limite por limite. Até o pecado ninguém rompeu tantos limites na sua própria vida quanto o rei Davi. E ele construiu todo o império, todo o nome, tudo que Deus o chamou para construir, vencendo dentro de si próprio. Primeiro, depois vencendo lá fora. Você vê, Davi não tinha medo, né? Ele enfrentava desafios externos gigantes com uma facilidade, com uma naturalidade. Por quê? Porque ele vencia limites dentro de si. Primeiro, se você vence os seus limites dentro de você, quando chega a batalha lá de fora, é natural. Ela tira de letra. Ok? Começa aqui e depois vai para fora. Tem que ser. Tem que ser no coração. Tem que ser dentro. A vitória é dentro de você. A vitória é dentro do seu coração. Se você vencer o seu limite, que é possível, que você pode, que Deus pode te dar, que você pode reconstruir, daí para frente você vai tirar de letra. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Nesse tema, né? Além dos limites, ou rompendo nossos limites, que está à sua disposição. O livro, né, as mensagens que eu estarei pregando muito sobre isso agora no começo do novo ano. Muito. Meu tema vai ser só esse. Como fazer isso, como enfrentar esses limitadores. Esse vai ser nosso foco. E quem quiser comprar o livro é só entrar lá no site da SBE, que tem lá. Se você estiver no YouTube, tem um link aqui embaixo que você vai direto para a página do livro. Boa, você é um marqueteiro de mão cheia. Eu não tinha pensado em fazer isso aqui. É isso aí. Então, vai lá, pega esse material, entre, receba. Também assine o Saraplay ou assine o nosso canal no YouTube. Né? Eu coloco sempre as palavras lá também. Então, cresça. E que este novo ano seja o ano de você construir novos limites na sua vida. Amém. De você romper os limites antigos e chegar em novos territórios. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, você que está
que chegou no meio, que está nos acompanhando ou chegou no final, esse conteúdo vai ser postado no YouTube e vai ser postado no Instagram, agorinha, né? E no Storage e também no Sara Play. Qualquer um desses veículos, desses canais de comunicação. Também vai ser colocado, você vai tê-lo disponibilizado pelo Twitter, enfim. Tudo possível a gente facilita para vocês terem Agora acesso. A gente está colocando no Spotify também. Quem quiser no ouvir. Spotify também? Sim. Como podcast? Isso. Pronto. Põe no foninho ali, ó. Aí, ó, pronto, olha que beleza. Vai fazer uma caminhada, ouvir o Bispo do Bar. Isso. Excelente. E para te abençoar, né, compartilhe esse conteúdo, ajude-nos a divulgar todos os demais temas, né, desde tatuagem, avivamento, evangelização, música, né, na Casa de Deus, a música hoje, né, desde de temas como predestinação, suicídio, está tudo aí disponível para você. E numa abordagem diferenciada, numa abordagem não apenas bíblica, prática, mas também científica, né, um viés um pouco científico, ok? Deus te abençoe, vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus na sua vida, que você rompa seus limites, que você sonhe em coisas grandes, que você amplie seus horizontes. Porque o nosso Deus é um Deus que tem grandes conquistas na sua vida. Amém? Vamos orar? Põe a mãozinha no coração. Pai, eu peço a tua graça, a tua bênção sobre cada vida que está conosco hoje. Muito obrigado por cada pessoa que veio, que está aqui, que participou, que chegou no final, que vai assistir depois, que vai ouvir depois, participar depois. Que, Senhor, essa palavra chegue aos seus corações. Que o Espírito Santo ilumine suas mentes, seus corações por meio dela. Ajude-nos a construir um povo grande, um povo gigante, um povo que não vive nas caixas, que não vive nos boxes, mas que dê um grito de ir além, dê um grito de ir bem mais longe, no nome de Jesus. Na vida emocional, na saúde, nas finanças, no ministério, em todas as áreas. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.